Olá, boa noite, a paz de Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso encontro com Deus, nosso encontro de celebração ao Senhor. Nós estamos no propósito do jejum de Daniel e hoje, domingo, é o encerramento da primeira semana da campanha de consagração e oração. Ao final desse encontro, nós vamos fazer um clamor, uma grande oração, entregando a Deus o nosso propósito, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm testemunhos para contar dessa primeira semana e muitos ainda testemunharão ao longo da próxima semana, que será a semana de descanso entre os propósitos de consagração. Retomaremos nesta segunda-feira, 8, a segunda etapa da nossa campanha de oração. Vamos pedir a bênção de Deus para o nosso encontro. Senhor Deus, no nome de Jesus, abençoa agora esse momento contigo e nos dá a direção, Senhor. Sim, nos dá a direção. Necessitamos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam transbordantes sobre a nossa vida. Derrama, Deus, entendimento a partir da Tua palavra e ministra aos nossos corações, nos dando, Senhor, capacitação espiritual para sairmos vitoriosos em nossas campanhas de oração. Em nome do Teu Filho Jesus, que esses princípios que aprenderemos hoje, Senhor, sejam aplicados em nossas vidas e nos leve à vitória. Pelo nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. O texto de hoje está no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2. Daniel, capítulo 2. Versículo 12 em diante, está escrito o seguinte. Então, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação do seu sonho. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Glória a Deus. Bendita seja a palavra do Senhor e esse louvor de Daniel a Deus, essa exaltação a quem Deus é e ao que Ele pode fazer. Eu desejo sinceramente que seja manifestado também esse mesmo louvor em tua vida. A partir do teu coração flua essas palavras de gratidão. Por quê? Porque Daniel teve uma experiência sobrenatural. Deus fez algo extraordinário. O que está acontecendo? O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho perturbador, onde ele viu uma estátua dele mesmo, feita de partes com materiais diferentes. E uma grande pedra rolava
e destruía a estátua. E esse sonho deixou ele muito perturbado. Ele queria entender o que significava esse sonho. E ele inquiriu os sábios e os magos da Babilônia, e ninguém conseguia dizer o que o sonho, o que o rei tinha sonhado e o que o sonho significava. Então o rei mandou que o seu chefe da guarda matasse todos os sábios da Babilônia, e dentre os sábios da Babilônia estava Daniel, Azarias, Misael e Ananias, 4 cativos de Judá, 4 cativos da Terra Santa. E o diferencial em relação a Daniel e seus amigos e os outros magos é porque Daniel e os seus amigos eram fiéis ao Deus vivo. Eu quero passar esse primeiro princípio espiritual. Se você quer fazer uma campanha de oração eficaz, se você quer entrar em um propósito com Deus e quer obter vitória, se você realmente entende da importância da consagração, então você precisa fazer como Daniel, Misael, Azarias e Ananias. O primeiro princípio para ser vitorioso na campanha espiritual é fidelidade. Seja fiel a Deus e aos seus princípios, e Deus vai estabelecer a vitória em sua vida. Muitas pessoas, infelizmente, andam batendo cabeça, até oram com sinceridade, até jejuam da forma correta, mas não são fiéis a Deus. Andam com o pé no mundo e o pé na igreja. Andam com a mente e o coração divididos e espiritualmente tentam qualquer coisa desde que dê certo. Vão experimentar todo tipo de obra de misticismo desde que dê certo. Há aquele mito a respeito de que Deus é o mesmo Deus de um, Deus de outro. Eu vejo diferente, eu vejo que as pessoas, claro, Deus é único, mas eu vejo que as pessoas criam deuses para si mesmas. Porque o Deus revelado pela Bíblia não é o mesmo Deus que eu vejo na vida de algumas pessoas. Um Deus permissivo, um Deus que concorda com tudo de errado, um Deus que não se importa com o pecado. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que Deus não se importa. Deus se esquece do pecado que você se arrepende e abandona. Aí ele cancela. Ele anula, porque ele é misericordioso e galardoador. Mas onde está a tua fidelidade? Eu quero falar de fidelidade a Deus em seus princípios e leis, em seus mandamentos. Jesus, ele veio trazer a revelação do reino que estava chegando ao mundo com ele. Que reino é esse? Era o reino do amor de Deus. Porque até ali, a lei foi o aio, até Cristo. Quando Cristo se manifesta, agora nós temos luz, agora nós temos algo que não tínhamos antes, tínhamos apenas a lei, e agora temos a Cristo, e Cristo nos legou o Consolador, o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que revela o que está na lei, o que está na palavra. Então, eu preciso me manter fiel. Jesus disse que ele seria um conosco como ele é um com o Pai. Mas se não somos fiéis, como ele disse, se não obedeceis os meus mandamentos, que parte você tem comigo? Você pega o Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus fala claramente que foi à frente para nos preparar um lugar para onde ele está, né? Onde ele está hoje. Um dia nós estaremos também. Só que quem vai? Ele faz uma distinção. Ele fala que o servo não sabe aonde vai ou o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe e o filho sabe. Então eu preciso ter um nível de relacionamento tal que seja traduzido também por fidelidade a Deus. Então eu não me prostituo atrás de outros deuses. Eu não adultero atrás de outros deuses. Eu não idolatro pessoas no lugar do meu Deus. Então ninguém é mais importante em minha vida do que Deus em minha vida. Nem eu mesmo sou mais importante do que Deus em minha vida. É esse entendimento que me dá paz para fazer a obra de Deus, e ir a lugares e fazer coisas. Nessa época que está todo mundo com medo,
desde que começou a pandemia ano passado até o dia de hoje, eu nunca me furtei de fazer a obra de Deus onde eu fosse chamado e onde fosse necessário. Eu visitei hospitais, fiz sepultamentos, visitei pessoas, realizei viagens, tudo em prol do reino. Por quê? Porque a minha vida não está acima de Deus. O meu amor por Ele tem que ser maior do que o amor próprio que eu tenho por mim. Eu não sou irresponsável e não vou abusar da graça, como está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas eu não vou ficar preso dentro de um apartamento com medo de viver, sendo que se eu não sirvo, né? Se eu não vivo para servir, eu não vou servir para viver. Porque como pastor foi para isso que Deus me chamou. Então, o primeiro princípio é fidelidade. E eu permaneço fiel ao meu Deus. Eu permaneço fiel a Ele. Então, eu vou me esforçar por manter o meu relacionamento, tendo como marca a fidelidade. Então eu não me prostituo atrás de outros deuses, eu não adultero atrás de outros deuses, eu não coloco pessoas no lugar do meu Deus, nem coisas em grau de importância em relação a Ele. Ele está em primeiro lugar em minha vida. Se você põe Deus em primeiro lugar em sua vida, se você fez e faz como Daniel fazia e os seus amigos que não abriram mão da sua fidelidade, repare, Daniel foi para a cova dos leões porque foi fiel a Deus e Deus deu vitória a ele. Misael, Ananias e Azarias foram lançados na fornalha de fogo ardente e Deus livrou eles do poder do fogo. Repare, tanto Daniel precisou entrar na cova, quanto eles entraram na fornalha. Mas Deus livrou Daniel do poder dos leões e livrou Misael, Ananias e Azarias do poder do fogo. Amém? Fidelidade. Não negocie princípios espirituais. Não se venda. Não troque Deus por nada, nem por ninguém. E Deus, Ele vai sim provar que Ele também é fiel. Outra questão também de fidelidade. Algumas pessoas idolatram as riquezas, né, e não dizimam, não ofertam. Todos sabem da minha postura em relação a dízimos e ofertas, e ao longo desses 13 anos da Igreja do Monte, como foi o nosso comportamento diante das questões financeiras, sempre com transparência, com simplicidade. Nunca houve uma campanha financeira de nenhum tipo, fazendo barganha, como algumas denominações fazem, barganhas com Deus, né? Dando dinheiro em troca de bênçãos. Essa heresia nunca foi ministrada na Igreja do Monte, nunca será enquanto eu for vivo e pastor presidente da igreja. Mas eu digo para vocês, algumas pessoas confundem isso, né, e acham que fidelidade a Deus, né, também não passa por ser um dizimista, também não passa por ser um ofertante voluntário. Tanto dízimo como a oferta tem que ser fruto de um entendimento, de uma correspondência. É uma expressão de adoração, é uma forma de colaborar com o crescimento do reino. E se você reparar nos evangelhos, algumas pessoas falam que Jesus não recolhia ofertas. Olha, se você vê quem era o tesoureiro do ministério de Jesus, Judas Iscariotes, ele tinha a bolsa. E ele é acusado de ladrão porque ele pegava o que era lançado na bolsa de oferta. Então eles recebiam ofertas para a manutenção do ministério de Cristo, enquanto Cristo pregava o Evangelho. Ele viajava de um lugar para o outro. Repare que quando está se aproximando de Jericó, os discípulos entram na cidade para comprar comida. De onde veio esse dinheiro? Veio das ofertas que eles recebiam. E Jesus fica junto ao poço e ele conhece a mulher, Jericó não, Samaria. E ele conhece então a mulher do poço, a mulher samaritana. Os discípulos foram comprar comida e ele estava com a mulher ao poço. Então, esses recursos eram ofertas que eles recebiam das pessoas que acompanhavam Jesus. Então, a manutenção do reino, desde a época de Cristo, é feita por meio de dízimos e ofertas. Então, todos que colaboram com o reino estão semeando no reino. Então, fidelidade a Deus também é mostrada dessa forma. Eu entendo que o meu Deus me supre todas as minhas necessidades e, por gratidão, com desprendimento,
sem obrigação, como está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7 em diante, cada um deve contribuir segundo o posto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, ou seja, não por constrangimento, porque eu estou me sentindo obrigado, mas com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E é uma semeadura também que você colhe em sua vida material. Várias pessoas têm testemunhos para contar. E se você está ouvindo essa mensagem e tem um testemunho nessa área para contar, depois deixa aí no comentário do vídeo. Olha, eu fiz prova com Deus, eu vivi essa experiência ao ofertar, ao dizimar. Porque não é por barganha, não é para obter benefícios, é uma correspondência de fidelidade. Você ama a Deus, Deus te supre em tudo, por que não retribuir e por que não contribuir com a obra? Amém? Então, o primeiro princípio é fidelidade a Deus. Daniel era fiel, assim como Azarias, Misael e Ananias, eles eram fiéis a Deus. E a fidelidade deles foi posta à prova quando eles foram expostos à morte. Um na cova dos leões e os outros na fornalha de fogo ardente. E agora aqui, mais uma vez, eles estavam ameaçados de morte. O chefe da guarda veio para matá-los a fio de espada. E Daniel pede um prazo, pede um tempo. E aqui nós vamos encontrar o segundo princípio espiritual para uma campanha eficaz de oração. Daniel fez para casa e fez saber o caso, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Quando você tomar ciência de um fato, de um acontecimento ou uma crise, né, se aproximar de você ou algo te envolver e você perceba que essa circunstância, essa situação vai ser por demais complicada, esse é o segundo princípio espiritual. Vá buscar a Deus. Daniel tomou conhecimento, pediu um prazo ao chefe da guarda, pediu um prazo ao rei, e o rei deu um prazo a ele. Ele, de posse disso, o que foi que ele fez? Imediatamente ele foi buscar Deus em oração. Esse é o segundo princípio para uma campanha de oração eficaz. O primeiro é fidelidade. O segundo é você orar, é você clamar, é você pôr a fé em ação. Oração. E Daniel imediatamente foi para casa orar. Ele foi para casa orar, se reuniu com seus amigos. E essa é a segunda parte desse segundo princípio. A primeira parte é você buscar a Deus em oração. A segunda parte é, se você tem pessoas de fé, que confessam a mesma fé que você, pessoas da sua confiança, então compartilhe com elas a sua necessidade e orem juntos. Todas as vezes que a nação enfrentava uma crise, o rei convocava o povo ao jejum e à oração. Deus ouviu o clamor do povo de Israel lá do Egito, debaixo do açoite egípcio, da escravidão, do gemido da dor, privados de conforto. O povo clamou e Deus ouviu e enviou Moisés para libertá-los. Então, quando você está em unidade espiritual, o segundo princípio é esse, é buscar a Deus em oração, e esse está dividido em duas partes, buscar individualmente e buscar apoio espiritual, junto à sua igreja, junto ao seu pastor, que sou eu, junto a irmãos e irmãs em Cristo, que são da sua confiança, porque muitas vezes você é o único cristão na sua família, você não tem quem ore com você junto, dentro de casa com você, então você deve buscar pessoas que sejam de boa índole, que sejam pessoas de fé, pessoas com que você tem afinidade, que você confia, porque eu também não aconselho você a abrir sua vida com qualquer um, só porque é cristão, só porque é irmão da igreja, não significa que você vai abrir sua vida toda, a sua intimidade, as suas necessidades, para qualquer pessoa. Tenha muito cuidado com quem você compartilha a sua intimidade, com quem você compartilha, né, essas coisas pessoais, às vezes até de outras pessoas com quem você está se relacionando. O que eu digo é o seguinte,
encontre pessoas de confiança, da sua confiança, que caminham na mesma fé que você, e vocês orarão juntos, orarão pelos mesmos propósitos. Há poder na unidade espiritual, na oração. Daniel sabia disso. Ele não poderia orar sozinho? Poderia. Na época da cova dos leões, Daniel estava orando sozinho em casa. Mas aqui, isso também envolvia os companheiros de Daniel, porque todos estavam debaixo da mesma ameaça. Ou seja, eles tinham uma causa em comum e eles foram específicos. Essa é a terceira parte do princípio espiritual da oração em uma campanha de oração, uma campanha espiritual de oração. Então, você ora individualmente, você compartilha e pede apoio espiritual da sua liderança, de pessoas íntimas a você. E a terceira parte você precisa ter alvos claros e específicos. Eles tinham algo em comum, que era a ameaça de morte. E para se livrar da ameaça de morte, o sonho do rei deveria ser revelado a Daniel, e isso só seria possível do ponto de vista sobrenatural. Então, eles tinham um alvo, um propósito. Então, você quer alcançar algo em sua campanha de oração, quer ver de forma eficaz a sua campanha obter êxito, então tenha alvos e propósitos. Eu sempre aconselho as pessoas quando me procuram, estão buscando apoio espiritual, uma direção para o que fazer em certas situações, eu falo, sabe o quê? Pega uma folha de papel, coloca na folha de papel as suas necessidades. Está lá, número 1, você precisa disso. Número 2, no caso deles, eles queriam se livrar da morte e clamar a Deus que revelasse através de visão ou de sonhos, que Deus mostrasse qual era o mistério do rei. Qual é o teu alvo? Qual é a tua necessidade? O que você deseja? O que está acontecendo na sua vida? Você precisa de algo sobrenatural se manifestando? Algo que só pode ser manifestado pelo poder de Deus? Então, empenhe-se em orar sozinho, tendo com quem compartilhar, peça ajuda, compartilhe, mas tenham os mesmos propósitos, os mesmos alvos. Você pode pedir às pessoas para orar, intercederem por você, e você pode compartilhar. Olha, eu estou precisando que essa porta de emprego seja aberta. Olha, eu vou fazer um teste, eu vou fazer uma prova, eu preciso de oração porque eu quero passar. Você compartilha isso, você coloca no papel. Também tem essa necessidade, está acontecendo isso, eu tenho necessidade disso. Você vai colocar no papel. E todos os dias você vai orar. Quando eu digo que deve bater na porta, até a porta se abrir, Jesus disse isso, não fui eu não inventei essa história. É um princípio espiritual de resposta à oração. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Então eu devo buscar, eu devo bater até abrir. Eu não vou bater uma vez e cessou. Eu vou bater na porta do céu até que a porta do céu se abra, com um sim, com um não ou com um espere, que são as 3 respostas de Deus. Então bata nas portas dos céus com a sua fé. Coloque no propósito. Então coloque lá até Deus responder. Pode levar um tempo, outro tempo, ou até muito tempo, mas Deus vai responder e você vai riscar aquilo ali e vai glorificar o nome de Deus. Então esse é o segundo princípio espiritual. Agir espiritualmente, orar. Orar sozinho, no privado, no secreto, orar com outras pessoas, pedindo apoio espiritual, amparo, porque há poder na unidade espiritual, ter alvos claros e precisos. Essa é a terceira parte do segundo princípio. E o terceiro e último princípio é gratidão. É gratidão. É expressar gratidão a Deus. A gratidão gera um estado, isso é provado cientificamente, que analisaram as ondas cerebrais, as ondas cerebrais que falam a respeito de irritabilidade, bem-estar, dor, desconforto, tem frequências que podem ser medidas. Então, pessoas que expressam gratidão e que recebem a gratidão de alguém, são pessoas que liberam boas substâncias no organismo. Então, pessoas egoístas, ranzinzas, rancorosas, elas acumulam substâncias prejudiciais no organismo.
Então, o generoso é abençoado duplamente, porque abençoa o outro e Deus vai recompensá-lo. E ele também faz bem a si mesmo. E gratidão é o terceiro princípio espiritual para uma campanha de oração eficaz. Gratidão. Expresse gratidão a Deus, mesmo sem receber, pastor, mesmo sem ter acontecido, sim. Mas principalmente quando acontecer, que é o que muita gente não faz. Algumas pessoas ficam na igreja lá, não perdem um culto. Estão em todos os cultos, jejuam, oram, fazem campanha de oração, adoram, derramam lágrimas, porque precisam de alguma coisa de Deus. Quando Deus libera a bênção, somem. Desaparecem da igreja, ninguém mais vê. Quando vê alguma coisa é porque está lá no mundão, está como gostaria de estar, já foi suprido, atendido. Então, para que voltar para a igreja? Para que agradecer? Daniel não, versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Bendizer a Deus, louvar, exaltar, reconhecer, agradecer. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Olha que coisa maravilhosa, o louvor de Daniel, a exaltação ao nosso Deus de Daniel, porque ele dá sabedoria e dá poder, está precisando de sabedoria, está precisando de entendimento. Deus te dará poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha o que Daniel está dizendo de Deus. É ele que muda o tempo, estabelece e muda, move e remove, dá e tira. Então, seja grato, expresse gratidão a Deus, e Deus vai mover reis de lugar, vai mover situações, vai mudar o tempo, tudo porque você é grato. E Deus, ele como Pai, sabe que o que mais dói em seu coração é a ingratidão, a falta de reconhecimento dos seus filhos. Como em qualquer pai, o que mais dói em um relacionamento com o filho é a ingratidão. E tem muito filho ingrato, que Deus deu mais do que merecia. Deus deu tudo e foi ingrato com Deus, egoísta com o reino, egoísta com o próximo. E Deus tirou tudo depois também. Eu conheço várias histórias de pessoas que não tinham nada. Deus deu, Deus fez, Deus concedeu graça. E depois de estar tudo bem, jogaram tudo fora. E perderam tudo. Para depois reconhecer. E aí realmente andar como deveria andar. Mas aí deixou. A bênção foi embora. Isso em nome de Jesus não vai acontecer. Nem comigo, nem com você. Então o terceiro princípio é gratidão. Expresse gratidão a Deus. Declare com seus lábios. Daniel exaltou a Deus. Ele glorificou a Deus porque ele precisava de algo que era impossível para os homens. E Deus deu uma visão a ele, tornando possível. E a história termina com o rei Nabucodonosor reconhecendo que o Deus de Daniel é Deus. E você reconhece? E você reconhece? Porque Daniel contou o sonho e contou a interpretação do sonho. E o rei sabia que isso era impossível para um homem, mas não foi impossível para o Deus de Daniel. E não há impossíveis para o teu Deus. Você quer ter vitória numa campanha de oração? Siga esses 3 princípios. São simples. Fidelidade. Você quer que Deus seja fiel a você? Quer que Deus te abençoe? Seja fiel a Deus. Segundo princípio, ação espiritual. Oração. Ore. Ore sozinho. Ore. Clame a Deus no secreto. Não está tendo forças. Tem oposição espiritual. Peça ajuda. Peça ajuda aos seus líderes.
Peça ajuda a pessoas que você confia, que têm a mesma fé que você e vão entrar com você nessa batalha e vão orar com você e vão batalhar espiritualmente com você. Tenha alvos claros, metas, coloca no papel, seja específico. E em terceiro e último lugar, expresse gratidão e Deus vai fazer como ele fez com Daniel. Você vai ser mais do que feliz, mais do que bem-aventurado, porque o teu Deus vai responder sim a tua oração. O teu Deus ele vai manifestar a glória dele através da sua vida e você será um testemunho vivo do poder do Senhor. E mesmo que seja algo impossível para os homens, como era impossível para qualquer um adivinhar o sonho e dar interpretação, Deus vai conceder a você a vitória, eu creio, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos entregar o nosso propósito, nossa campanha, né? Alguns ficarão até meia-noite, outros talvez entreguem um pouco mais cedo. Eu só vou realmente sair do propósito quando o dia amanhecer. Então, fiquem à vontade, mas nós vamos agora entregar nas mãos de Deus essa primeira semana do jejum de Daniel. E que a segunda semana, dessa segunda-feira 8, seja também igualmente vitoriosa e abençoada, ainda mais do que foi essa primeira na sua vida. E que ao final dos 21 dias, eu possa ouvir aqui muitos testemunhos de vitória. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, maravilhosa é a tua palavra, e nós te agradecemos por esses princípios espirituais que o Senhor nos revela por meio da vida de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, Senhor. Deus, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra e te pedimos, Senhor, nos perdoa se fomos infiéis, se em algum momento nós ofendemos a tua santidade. Senhor, nos perdoa se de alguma forma agimos com infidelidade e amamos mais pessoas e coisas do que a Ti, honramos mais pessoas e coisas do que a Ti. Perdoa-nos, Senhor. Ah, Senhor Deus, Tu és bom, misericordioso, bondoso, generoso. Esses homens clamaram para que o Senhor fosse misericordioso e o Senhor revelou a sua misericórdia, dando a Daniel exatamente o que ele precisava, e assim todos foram salvos. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar essa primeira semana da nossa campanha de consagração e oração e agradecer a Ti, sim, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas vitórias já conquistadas e liberadas, e obrigado pelas vitórias que ainda virão essa semana. Obrigado pelas vitórias que o Senhor irá manifestar ao longo de toda essa campanha de 21 dias. E que o teu nome, Pai, seja para sempre glorificado e exaltado, como disse Daniel, de eternidade em eternidade. Tu és Deus. E nós te louvamos, Senhor. Deus, muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, traduzida em bênçãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem abastecido as nossas dispensas. Tem nos protegido, nos livrado de enfermidades e de males do corpo também, Senhor. Deus, entregamos em Tuas mãos essa primeira semana. E nos ajuda, Pai, a nos prepararmos para a segunda semana, Senhor. Por isso, Deus, nos dá estrutura, nos dá alvos claros. Obrigado, Pai, por essa revelação da Tua palavra. E que na segunda semana da campanha nós possamos ter mais êxito e eficiência na nossa busca espiritual, porque temos agora a direção da Tua palavra para isso. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ouve, Pai, o clamor do Teu povo, ouve as orações, ouve e responde. Ouve e responde. Recolhe as lágrimas daqueles que estão derramando lágrimas em Tua presença. E devolve, Senhor, no cálice de vitória. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu quero declarar pela fé no Senhor. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que todo levante espiritual maligno seja repreendido em nome de Jesus. Toda pedra de tropeço posta para a tua queda seja destruída em nome de Jesus. Que toda seta inflamada do diabo, de medo, depressão, desespero, ansiedade, sejam quebradas e se apaguem na autoridade do nome de Jesus. Que na autoridade do nome de Jesus
os teus propósitos e desígnios nessa campanha de oração tenham resposta e você tenha vitória. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que essa seja uma semana maravilhosa de vitórias. E amanhã, 10 da manhã, estaremos juntos, se Deus quiser, no nosso Bom Dia com Cristo. Deus te abençoe.